motivos, ele é o motivo supremo para a evangelização. Tá? Eu vou dar conta. Ele disse: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então ele que chama, ele é o motivo supremo. Por que evangelizar? Eu vou evangelizar para a glória de Deus. Eu vou evangelizar por gratidão a Deus. Eu vou evangelizar por amor a Deus. Quais os outros motivos que vai me levar a evangelizar? Amor às almas, amor a Deus, amor à humanidade, alegria de quem prega, alegria dos anjos. Você sabe que os anjos ficam felizes quando você está pregando, porque eles queriam fazer esse trabalho tão lindo, mas os anjos nunca adulteraram, os anjos nunca se lograram, os anjos nunca xingaram, os anjos nunca mataram ninguém. Isso é obra de homens em Deus. E nós, por exemplo, se nós tivermos essas práticas e uma vez convertido, é obra sua de lutar com a alegria que Deus fez o perdão dos pecados. Então é uma obra, é tão melindrosa a obra da evangelização que os anjos desejariam evangelizar no seu lugar. Imagine. Mas isso é um chamado nosso. Não dos anjos, o trabalho dele é nos proteger. Tá? Condição do homem, pela condição do homem. E o maior motivo deve ser para a glória de Deus. Eu vou evangelizar para a igreja ver que eu estou evangelizando, eu vou trazer trabalhos só para mostrar que eu sei fazer isso? Não. Tudo que eu vou fazer é para a glória de Deus. Quais os motivos que podem me levar a evangelizar? Por impulso, motivos errados. Eu não posso evangelizar por orgulho nem por impulso. Por amor, por alegria, por mandar, por nos chamar. Obreiro é servo, tá? Ele é servo e ele tem que fazer o plano de alguma coisa. A vontade de Deus. Só o verdadeiro convertido faz a vontade de Deus. Então, a vontade de Deus é feita por quem é convertido. Se ele não é convertido, ele não consegue fazer a vontade de Deus. Isso porque o coração dele tornou-se o trono em que Cristo habita. Se o meu coração é o trono de Cristo, ora, eu vou fazer a vontade dele onde eu estiver, porque o meu coração é o trono de Cristo, onde Cristo habita. Que coisa linda, né? Amor divino, a glória de Deus seja o maior motivo supremo na grande tarefa da evangelização. Amor. Ninguém pode evangelizar se não for por amor. O motivo que nos constrange, amor às almas, desejar a salvação de todas as pessoas. Isso é importante. Meios que Deus usa. Deus vai usar crentes disponíveis, crentes que estejam na presença dele. E o Espírito Santo é o agente das missões, é o agente da evangelização. Sem ele, a obra não é feita. Então, é preciso estar na presença de Deus, buscando o poder do Espírito Santo. Gente, esse aí é a chave principal para as missões e a evangelização. Sem o Espírito Santo, nada será feito. Não haverá conversão, não haverá transformação, não haverá libertação, não haverá salvação de almas, porque é ele que convence. A necessidade das pessoas em Cristo. Qual a necessidade? Elas estão perdidas, por isso há uma necessidade. Elas estão enfermas, uma enfermidade que é universal. Elas estão necessitadas de um Salvador, de um protetor, de um Redentor para redimir a vida delas. Tá? Elas precisam ressuscitar espiritualmente. Elas precisam conhecer uma nova vida que Deus tem para a vida delas. E a chamada de Deus? A chamada está lá em João 15, 16 e 17. Não me escolheste vós a mim. Você tem que colocar em mente que se você não se sente chamado, você precisa orar, buscar esse chamado. Você vai orar reivindicando o que Deus diz em sua palavra. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que partes e desfruto. Olha, para que partes e desfruto. Não que fique sentado. Então, busca o Senhor, ora para saber sobre o seu chamado que Deus tem para a sua vida. Tá? Chamada de Deus, obediência imperativa. Lucas 9,62, quem pode ler aí? Lucas 9,62. Ele vai falar de uma obediência imperativa.
posso voltar atrás. A autorização para evangelizar. Quando fala da autorização, está no nosso texto básico e textual que nós lemos, Atos 1:8. Né? Esse nos deu poder? Não. Atos 1:8, Jesus, fugiu agora. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, isso aí é uma chamada universal. Que esse poder para todos se coloca na presença do Senhor. A evangelização é para todos. Jesus falou Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Para todos. Todos que forem salvos, todos os que forem libertos, todos que experimentaram a graça salvadora de Cristo. Ordens gerais, tá? Ordens gerais e particulares. Existe a chamada universal, ou a chamada universal e a chamada específica. Deus pode chamar Paulo, eu tomo de primeiro que a gente daqui a pouco, a irmã Cláudia, a irmã Paloma. Deus pode chamar uma chamada que é a chamada universal, que todo mundo tem. Todo crente tem essa chamada de pregar o evangelho. Agora existe a chamada específica que Deus vai mandar Paloma lá para a África. Que Deus vai mandar Cláudia lá para o Rio Grande do Sul. Teve um contato com Deus e Deus falou, como eu mostrei aqui sobre a minha chamada. Isso é uma chamada específica. Exemplo da Bíblia, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. A chamada de Isaías. Isaías estava em pecado, Deus purificou a vida de Isaías, perdoou o pecado de Isaías, depois Deus pergunta para Isaías, faz uma interrogação: a quem enviarei? Deus não acredita, era ele mesmo. A quem enviarei? Quem há de por nós? Aí estava Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele sabia, ele entendeu a mensagem. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Isso se trata de uma chamada específica. Então, Deus não vai chamar todo mundo para a África, mas Ele vai chamar alguns. Deus não vai chamar todo mundo para o Japão, mas Ele vai chamar e assim sucessivamente. Isso é uma chamada específica. Tá? Saulo estava tentando destruir o povo lá de Damasco, porque lá estava o maior número de judeus. Quando ele vai para Damasco com cartas, porque Damasco estava para se iniciar uma comunidade muito grande de judeus convertidos. Sabia disso? Então, o número de judeus estava muito grande em Damasco e os judeus estavam se convertendo. Quando isso chega nos ouvidos de Paulo, Paulo pede Saulo, né? Pede cartas para ir a Damasco e destruir aquela obra que estava crescendo. Aí Jesus, no caminho, joga Saulo no chão e diz: Saulo, Saulo, por que ele persegue isso? Por que persegue a obra de Damasco? Por que quer impedir o crescimento de Damasco? Você vai ajudar Damasco a crescer também. Aí chega para a vai lá na rua, dá um endereço, lá tem um nome assim, assim, assim. Mas Senhor, não estou me falando desse homem, esse homem é perigoso. Vai, porque esse homem tem uma chamada específica. Vai, porque esse é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante de Israel, dos filhos de Israel e dos gentios. E ele há de saber o quanto deve padecer pelo meu nome. Brinca com Deus. Então a gente entende que a chamada específica é Deus quem faz. Não adianta eu querer ir para nenhum país se Deus não me chamou. Quem manda garante. Ele chama, ele vai garantir a proteção, ele vai garantir o recurso, ele vai garantir a disponibilidade, ele vai garantir vigor, ele vai garantir tudo o que for necessário. Tudo. Porque ele tem caminho. Ele vai usar pessoas diversas, homens diversos, até descrentes para apoiar a sua missão. Porque ele é o dono da obra. Ele é o dono da obra. Eu vou adiantar aqui, que tem um ponto aqui interessante que eu quero falar para vocês, já está chegando a nossa hora. Mas lá no
nós temos a experiência do Espírito Santo. Tá? A experiência, eu pulei um bocado de coisa aqui que eu tenho que não vai dar. Tá? Vocês vão ler em casa, tudo que está aqui no caderno, nos slides, está aí. Aí sai detalhes, aqui está o resumo. Tá? Mas seja aquele velho que chega em casa, deixa eu ver se foi assim que a missionária daí ensinou. Leia todo o material e conferido com a Bíblia. Amém? Amém. E aí seu conhecimento vai aumentar. Mas vamos lá, a experiência do Espírito Santo. Está lá no final da apostila. Tá? Enviados por Cristo, disse-lhes, pois, Jesus, outra vez, Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. João 20, 21. Para onde Deus enviou Jesus? Para o mundo hostil, para o mundo de trevas, para o mundo de ladrões, salteadores, mentirosos, enganadores e demoniados. Foi para este mundo que Jesus se despiu da sua glória e veio aqui mudar o contexto, mudar a história do mundo. Aí depois que ele faz essa obra, ele diz, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Olha só, quem Jesus está enviando? Isso aqui é interessante. Quem ele está enviando? Ele está enviando homens inseguros, ele está enviando homens medrosos, ele está enviando homens escondidos, ele está enviando homens refugiados com medo da morte. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Homens medrosos, homens escondidos, lá na toca. Imagina se nós tivéssemos uma cabeça tremendo de medo. Se alguém batia na porta, acho que todo mundo estava em cima do outro, ficando medo. E Jesus chega ali, ressuscitado, e diz, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Vamos pensar que a gente não, como que a gente vai?